A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, fez um balanço das eleições e disse, em conversa com a imprensa, que a esquerda vai continuar sendo massacrada se não houver regulação das redes. Sabe, por que você não pôs aspas para eu ler, Alemão? Você vai pôr o vídeo dela? É muito mais legal, eu acho. Né? É muito mais... Põe a Gleisi aí, vai, agora já não está no TP, vai. Falam também muito de comunicação. Eu acho que nós tivemos um avanço, né, na nossa comunicação, falando aqui mais como partido, e tivemos esse avanço também na comunicação da campanha em 22. Mas não é fácil disputar as redes sociais do jeito que elas são colocadas, né? Não sei se vocês viram uma entrevista do Felipe Neto, que ele diz, olha, eu não concordo muito com a esquerda na sua forma de se comunicar, mas o problema é que a esquerda vai continuar sendo massacrada nas redes se a gente não mudar ou não tiver regulação das redes sociais. Porque o algoritmo privilegia o tipo de conversa e de intervenção que é aquele que dá vazão para a violência, para o ódio, para o preconceito. Então, quem trata assim nas redes acaba levando um maior engajamento, porque a rede prevê o lucro, né? Não está preocupada com a ética. Por isso, a gente precisa tratar essa questão da regulação. Nossa Senhora, né? Como se o PT tivesse preocupado com a ética. A gente tem que ouvir essa... Por que isso aí não entra no inquérito da fake news? Hã? Por que essa tranqueira de fala não entra no inquérito da fake news? Agora, o que me preocupa é o complemento dessa notícia. Aí, meu querido, se você me vê pela dona do primeiro andar, você vai ver que não passa uma agulha por conta desse complemento. É aí, bicho, se isso acontecer, eu realmente, eu não sei, vai ter muita prisão, vai ter morte, vai ser o caos. Quem também falou sobre o assunto foi o ministro Gilmar Mendes. Durante a abertura do Congresso Internacional de Direito Constitucional, lá em Brasília, aliás, esse congresso vai dar ao Pacheco, no último dia, o título de doutor honoris causa. Vai receber ou dá? Vai receber. O Pacheco vai receber o título de doutor honoris causa. Que é do Instituto do Gilmar, entendeu? Então, nesse congresso, o ministro do STF afirmou que o embate entre o Supremo e o empresário Elon Musk, dono do X, mostrou a necessidade da regulamentação das redes sociais. Aspas para o ministro. Isso mostrou que é necessário que haja regras e que o direito nacional seja aplicado, seja respeitado. Não é um problema nacional, é bom que se diga. É um problema hoje nas democracias mundiais. Fecho aspas. Cara caramba, cara o. Né? Porque o direito não está sendo aplicado nem no STF. Bom, gancho está rodando. Eu quero começar porque eu fiquei muito, mas muito assim, pressionada, para dizer o mínimo, que a referência que a Gleisi usa como teto para embasar a fala dela é o Felipe Neto. Não sei se vocês viram uma entrevista do Felipe Neto, mas o Felipe Neto disse que a esquerda não sabe usar as redes sociais. É uma piada pronta, né? Mas o que ela quis dizer, essa entrevista dela se dá na justificativa, na tentativa de justificativa do PT em relação à derrota que o partido sofreu nas eleições municipais. São Bernardo do Campo, Diadema, por exemplo, que são ali mais redutos petistas, varreu o PT do mapa, eles não estavam nem no segundo turno. Em Diadema ele ainda chegou a ir para o segundo turno, mas perdeu para o candidato do Tarcísio, governador do estado de São Paulo. Então ela tenta fazer essa justificativa e a explicação que ela dá é completamente absurda. Ela fala que é um governo de coalizão e que, por isso, embora tenha apoio nacional, eles não conseguem ter apoio municipal porque eles disputam justamente com esses governos que apoiam. Ou seja, eles não conseguem fazer uma autocrítica e entender que as ideias que eles defendem são arcaicas, não funcionam e o povo brasileiro já entendeu isso, já sabe disso e por isso tem horror ao PT e por isso o antipetismo é tão forte no país. E aí ela começa a falar a respeito da regulação. O que ela falou foi o seguinte: ou a gente regulamenta a rede social ou a gente censura
a rede social, ou a gente não consegue ter espaço. Porque eles estão falando. Então vamos fazer o seguinte, vamos censurar, não vamos deixar os nossos opositores políticos falar dentro da rede social, porque aí sim a gente consegue ter um espaço na rede social. E aí ela começa a fazer uma série de justificativas completamente infundadas que não tem base nos dados da realidade. Todo mundo sabe que Instagram, Facebook, WhatsApp é administrado por pessoas que têm tendências políticas ao progressismo ou à esquerda, né? Porque realmente, como o professor sempre fala aqui, progressismo não é a palavra correta. Mas você sabe que uma coisa, um dado que chama atenção, essa questão da raiva. Né? Não, maravilhoso. Existe um isso. estudo da Universidade de Munique que estuda a chamada Schadenfreude. Schadenfreude é a alegria mal. É uma coisa animalesca que o ser humano tem. Né? É a maldade pela maldade. Pegaram pessoas de times rivais, Né? Isso mesmo. né, times de futebol rivais, colocaram lá, né, eletrodos, etc., para ver as reações químicas e as respostas elétricas do corpo humano diante de duas situações. Uma situação em que o seu time ganha e a situação em que o seu time rival perde. O ser humano, por essa pesquisa, essa pesquisa foi feita também numa universidade inglesa, com os torcedores hooligans, sabe? E o nosso corpo responde muito mais, a gente tem muito mais reações no corpo, não quando o time da gente ganha, mas quando o rival perde. É a chamada Schadenfreude, é a alegria do mal, a alegria ruim. É a maldade essa a tradução. E a rede, ela também se pauta por isso, porque quando a pessoa se emociona mais com a derrota do outro, com a desgraça alheia, é claro que isso vai ter mais curtida, mais comentário, mais republicação. Isso Você concluiu isso? Mas ela não estava nem... Você concluiu isso ou pegou de uma pesquisa? Não, a pesquisa do Schadenfreude, mas você concluiu isso, que a rede, ela funciona dessa maneira? Uma das pesquisadoras alemãs, ela disse que essa é a lógica das redes. Mas ela não estava nem se referindo a isso, esse que é o ponto, porque ela fala sobre o ódio, né? Ela fala assim, que as redes sociais, olha o absurdo que ela fala uma coisa completamente Glaze ou a absurda. pesquisadora? A Glaze, não é a pesquisa. Ela fala o seguinte, o algoritmo privilegia o tipo de conversa e de intervenção que dá vazão para a violência, para o ódio e para o preconceito. Então, isso está errado. Porque não é o algoritmo que privilegia, são os próprios usuários que reagem mais. Mas ela não está se referindo a essa pesquisa, ela está dizendo que nós da direita somos odiosos, raivosos e violentos. A Glaze ela é louca, porque professor, absurdo isso. Mas pensa bem, legal, vamos lembrar uma coisa, o PT perdeu, as redes, o ódio, nós não odiamos, essa baboseira. Mas o ex estava suspenso durante as eleições. É interessante. E olha, mas o que me deixou deslumbrado com a conclusão dessa pesquisadora é como se ela estivesse apresentando qual é o ambiente e as conexões que fazem com que o Schadenfreude, que é eu fico feliz com a tua derrota, eu fico feliz com a tua derrota, e não com a minha vitória é irrelevante, por isso pegar os times de futebol. É como se estivesse falando o seguinte, mas essa pesquisadora, ela disse que aquilo é um ambiente, mas não são as pessoas. Porque o mesmo ambiente pode ser usado para outras coisas. É a escolha individual. Por isso que quando você fez a conclusão, é genial. Porque se o ambiente propicia isso, são as pessoas que escolhem usar o ambiente dessa maneira. Não é o algoritmo. Então, por exemplo, não adianta vir com essa justificativa para dizer, então vamos regular as redes sociais, porque ela é que condiciona a pessoa a fazer a coisa. Olha que coisa curiosa. O algoritmo virou o mercado no século XXI. Que lembra os discussões, é culpa do mercado. Hoje é o algoritmo. E é justamente o contrário. O algoritmo, na verdade, trabalha para cercear a liberdade de todo mundo que se opõe às ideias da esquerda. De onde que ela tirou essa informação? Agora, Pavinato, uma coisa que me chama a atenção, além da fala da Glaze, que só escancarou o pensamento de esquerda, o desejo que a esquerda sempre teve, desde o 2630, sempre foi assim, de controlar as redes. Eles não sabem lidar,
pessoas da direita conseguem lidar melhor com as redes sociais e a esquerda sempre quis controlar. E a fala da Gleisi só escancarou isso, só deixou claro isso depois do massacre que o PT teve nas eleições municipais. Ponto. Agora, o que mais me chama a atenção é a fala do ministro Gilmar Mendes. Ah, isso é Essa sério. me causa uma certa estranheza, porque ele fala o seguinte: se o Congresso não fizer, nós faremos. Nós, o Supremo Tribunal Federal. E isso é preocupante, porque agora, dia 27, se eu não estiver enganado... É 27 de novembro. 27 de novembro vai ter em pauta no STF esse tema. Tem 3 temas, pelo menos, do STF para discutir questões de redes sociais. E isso é muito preocupante, porque já que o STF hoje manda em tudo, ele realmente pode, ali, executar uma censura muito importante.